prece através da internet, o nosso boa noite, e àqueles que venham posteriormente a ouvir essa palestra também pelos canais do Grupo Espírita da Prece, nossas saudações em Jesus, o nosso divino amigo e mestre, modelo e guia para todos nós. Conforme anunciado, hoje nós vamos estar abordando o tema Conhecendo Ivone do Amaral Pereira. Mas quem foi ou quem é Ivone do Amaral Pereira, também conhecida às vezes como Dona Ivone? Uma médium, grande expoente, de exemplo de trabalhador da doutrina espírita, que deixou para nós um legado, uma vasta obra, e da qual nós vamos poder ver no decorrer dessa fala. Eu colocaria uma palavra para resumir todo esse tema: redenção. Se nós acompanharmos a sua obra, nós vamos ver nos primeiros livros narrando a sua história. Infelizmente o tempo é curto, não dá para abordar toda a sua biografia aqui. Vamos fazer uma abordagem mais superficial, mas além dos livros encontra-se na internet com facilidade muitas informações sobre Dona Ivone para aqueles que queiram complementar o que nós vamos estar abordando aqui. Dona Ivone nasceu em 24 de dezembro de 1900, já uma data simbólica, né? 24 de dezembro, em que se comemora o nascimento de Jesus. No interior do estado do Rio de Janeiro, na antiga vila de Santa Teresa de Valença. Ela desencarnou a 9 de março de 1984, também no Rio de Janeiro, aos 83 anos. Pais: Manuel José Pereira Filho e Elizabeth do Amaral Pereira. Ela teve 5 irmãos desse casamento de sua mãe e um irmão mais velho de um casamento anterior da sua mãe, 6 irmãos. Um fato marcante já na infância de Dona Ivone é que ela, ainda aos 29 dias de vida, teve um acesso muito violento de tosse e sobreveio uma sufocação que a deixou como morta durante 5 horas. Em alguns escritos, às vezes nós vamos encontrar esse fato narrando como aos 5 anos, mas ela vai relatar depois que durante toda a sua vida ela tivera alguns desses episódios. Mas esse em que ela foi dada como morta, permanecendo 5 horas nesse estado, foi aos 29 dias de vida, né? Ainda bebê. Esse fenômeno, catalogado como catalepsia, que quer dizer condição de morte aparente, na maioria das vezes transitória, ou seja, passageira, não é uma morte de fato, é um fato transitório, em que o paciente apresenta uma incapacidade total para mover os membros, a cabeça ou até falar, ou seja, uma paralisação praticamente total. Em alguns casos também perde a respiração, ela fica afetada, fato porque em alguns casos vai citar catalepsia, algumas falas, e outras vai falar dessa sufocação, que em resumo nós vimos que é basicamente a mesma coisa, que na catalepsia, em paralisando os membros, às vezes chega também a paralisar a voz. Então a menina foi dada como morta, mas sua mãe, com uma forte intuição, e o coração de mãe sempre fala alto, né? Vocês mães sabem disso, ela tinha no íntimo uma certeza que a criança não estava morta. E tendo muita fé em Maria de Nazaré, ela orou fervorosamente a Maria que lhe desse uma luz e que, se fosse possível, que a menina voltasse assim, que ela não acreditava que a menina estivesse morta.
Em alguns episódios narra-se que um espinho de uma flor, que se tem esse costume de se enfeitar os corpos, né, nos velórios, e talvez a mãe apreciando o rosto, algo assim, o espinho teria ferido o rosto da menina e ela chorou, ou teria se movido. O fato é que após essa prece da mãe, a menina voltou a si. E ela narra, conforme já dissemos, que teria outros episódios desses, inclusive narrando um que ela teve aos 8 anos de idade. Aos 4 anos, já havia espíritos, principalmente Charles e Roberto de Canaleiras, que seriam seus mentores no decorrer de sua existência, juntamente com Bezerra de Menezes e outros espíritos. Ela tinha uma dificuldade de aceitar a sua família terrena daquele momento. Então ela não conseguia ver nos seus pais os pais verdadeiros, porque ela tinha muito viva em si a memória de sua vida anterior, que ela vivera na Espanha. E ela dizia: meu pai não é você, é aquele, e mostrava para o vazio onde ela via Charles, que ela considerava o seu pai, que viria inclusive, conforme já dissemos, ser seu mentor. E o pai tinha dificuldade de aceitar aquilo, porque eles não entendiam. Então, por um período, inclusive, a menina, por essa dificuldade, foi morar com a sua avó, voltando depois a conviver com os pais. Aos 12 anos, ela tem contato com o primeiro livro espírita, e aos 13 anos, já morando com os pais, seu pai lhe presenteia com um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E é também aos 13 anos que ela tem as suas primeiras experiências de participar de reuniões mediúnicas. Aqueles que trabalham ou que estudam o Livro dos Médiuns, que estudam a doutrina espírita, sabem o que é uma reunião mediúnica, um trabalho em que médiuns se reúnem com o objetivo de estudar e aprender a doutrina e, fazendo uso da mediunidade, possam também servir ao mesmo tempo de instrumento entre os dois mundos, ou seja, o mundo terreno, nosso mundo físico, e o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Médium quer dizer intermediário, aquele que é um intermediário para essa comunicação entre os dois mundos, e que, além do objetivo de estudo e aprendizado para os médiuns, para os participantes, tem também o objetivo de prestar socorro aos espíritos em sofrimento, muitos dos quais que tiveram morte, conforme nós vamos ver aqui no tema hoje, através do suicídio, e que na maioria das vezes, quem trabalha em reunião sabe disso, esses espíritos se manifestam ainda, a maioria, inconscientes de que desencarnaram, que deixaram o seu corpo de carne. Então eles se manifestam, muitas das vezes se queixando de dores, outros se dizendo que esqueceram do que aconteceu com eles, não sabem. Muitos se estranhando, falam assim: eu converso com meus parentes, converso com meus familiares, meus amigos, ninguém me dá atenção. Numa reunião nossa, inclusive, um espírito que se manifestou, era conhecido de um dos médios, eu falei assim: olha, eu agora converso com meus parentes, eles não me dão atenção. Cheguei até a puxar a camisa do meu irmão para chamar a atenção dele e ele não me atende. Por que isso? Porque perdemos um corpo de carne, não temos mais mãos físicas. Então eu vou puxar a camisa de alguém, eu penso estar puxando, mas na verdade isso vai acontecendo. E se a pessoa não tem mediunidade, não tem a sensibilidade de ver ou ouvir espíritos, também não vai ouvir meus queixumes, o meu chamamento. Imaginemos o sofrimento que é para este ser. Imaginemos se não estamos conscientes de que somos espíritos ocupando um corpo de carne temporariamente para uma tarefa aqui, que é de crescimento e aprendizado espiritual, receita inclusive que está para nós lá na Gênese bíblica, lá na Gênese de Moisés: crescei-vos e multiplicai-vos. Esse crescei-vos é crescer em aprendizado e crescimento espiritual.
não é o crescer físico, biológico, porque está na minha programação genética que o meu corpo físico vai alcançar, por exemplo, 1,77 m de altura. Então não precisa estar dizendo que o meu corpo todo dia cresça, não precisa estar dizendo que o meu coração bata, faça o sangue circular. Isso ocorre automaticamente pelas leis da vida e pela perfeição desse nosso corpo, desenvolvido para nós por Jesus e por trabalhadores do plano espiritual, chamados de engenheiros, técnicos nessa área. Nós podemos ver relatos sobre isso em A Caminho da Luz, que é um livro trazido para nós por Chico, ditado por Emmanuel, que inclusive retrata qual é a finalidade para que estamos aqui. Nós estamos aqui exatamente a caminho da luz. Estamos caminhando, buscando aprender, nos aperfeiçoar, corrigir nossos erros, conciliar ou reconciliar com os nossos adversários, quem não os tem, vindo de diversas outras encarnações, e quem tiver a oportunidade de ler as obras, ler e estudar, lembramos isso de Ivone, veremos vários relatos e retratos ali. Ela, inclusive, na sua biografia, confessa humildemente que as dores, angústias, aflições, porque ela passa nessa última reencarnação, que é, nos dizeres dela mesma, a sua reencarnação de redenção espiritual, são provenientes essas dores dos atos dela mesma de vidas anteriores. Então, olha a consciência, a seriedade e humildade de um espírito que tem essa capacidade de confessar isso. Está nas suas obras e também numa entrevista que ela deu, se não me engano, em 1928. Quem buscar na internet entrevista de Dona Ivone a Danilo Vilela, vai encontrar maravilhosa. Eu coloquei no grupo do pessoal aqui do grupo da casa, e se alguém quiser, que tiver contato, uns vão repassando para os outros. Vamos passar adiante isso, porque principalmente para nós trabalhadores espíritas e para nós médios é uma verdadeira aula de mediunidade, como aliás é toda a sua vida, conforme nós podemos ver nas suas obras. Então ela tem essa humildade de confessar isso, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, inclusive parte do capítulo 5 foi tema da fala do Rodrigo aqui, 31/10, né? No domingo passado, é isso? 2 domingos atrás, né? Onde nos diz causas atuais e anteriores das nossas aflições. E é exatamente o que Dona Ivone confessa nas suas obras, que as aflições porque ela passou nessa existência, vejamos, pobre, em uma família pobre, não teve como estudar, só cursou o primário, tinha que trabalhar fazendo bordados, flores, artesanatos e costura, profissão que ela exerceu em toda a sua vida, costureira, para poder sobreviver, não constituiu família, e a gente vê nas obras anteriores que em quase todas as 3 ou 4 últimas encarnações, ela se perdeu exatamente nisso, destruiu família, foi motivo de destruir não só a sua, como outras, como muitos de nós, às vezes, indevidamente, num ato impensado naquele momento, agimos, quando a busca de aventuras mundanas, de aventuras sexuais, quando a busca de vícios e bebida, num trabalho que nós temos ligado à casa aqui, conforme a Vanessa citou há pouco, a gente tem muito contato com esses moradores de rua, e olha, desses que estão nas ruas de Lavras, eu posso afirmar a vocês que no mínimo, eu creio que uns 70% são da cidade e tem família e tem lar aqui. Mas ou a família não aceita pelo vício, ou eles mesmos se rejeitam, ou buscam aquela vida por facilidade ou outras coisas, ou por não ter força de fugir a isso, e se perdem assim. Então muitas das vezes nós, pelos nossos atos impensados, destruímos não só o nosso lar, que nós buscamos formar dentro dos princípios cristãos, né? Está lá na Bíblia,
deixará o pai e mãe e se unirão, independente de crença religiosa, de haver cerimônia ou não, e se unirão e formarão uma nova família, a qual muitas das vezes sempre destruímos por nossos atos. Nós podemos recortar também a fala de Jesus na parábola do filho pródigo, que retrata bem isso que estamos dizendo. Aquele filho que tinha o básico necessário, poderíamos até dizer praticamente tudo, ao lado do pai e do irmão, trabalhando ali na sua fazenda, mas queria sair pelo mundo à busca de aventuras, dos prazeres mundanos, que só depois ele vai perceber que são fugidios, são enganosos. Aquelas amizades que ele tinha até então, ele vê que todas são falsas, porque quando acaba o seu dinheiro, ele se vê numa região passando fome, frio, humilhação de ter que cuidar de porcos. Naquela época, cuidar de porcos era uma das mais humilhantes profissões. E nem tendo alimento bastante, tendo que se alimentar do mesmo que os porcos se alimentavam, imaginemos. Aí esse filho tem uma atitude importante, que é o quê? Cair em si. Jesus diz, caindo em si. O que é esse caindo em si? Inclusive nós fizemos na quarta passada aqui uma palestra abordando esse tema, e nós vamos trazê-lo para o contexto de falar sobre a obra e sobre Ivone, por isso, porque ela fez nessa última encarnação esse cair em si. Inclusive numa de suas obras, se não me engano, Devassando o Invisível, o espírito Bittencourt Sampaio, um espírito de alta envergadura no espiritismo, em desdobramento, ela tinha muito essa facilidade de desdobrar, inclusive abrindo aqui um novo parênteses. As obras dela, a maioria não eram psicografadas, em que o espírito ia à mão do médium escrevendo. Ela era levada em transe durante o sono ao mundo espiritual, passava-se em tela tudo aquilo que ela iria escrever, ela gravava na mente, voltava ao corpo e escrevia. É uma capacidade que poucos médiuns têm. Então, Dona Ivone é levada em transe por esse espírito, e ela tem uma visão de um rio de águas turbulentas, curvas muito agitadas, uma ponte muito leve, balançando, e eles falam que ela tinha que atravessar aquela ponte para o outro lado do rio. Ela diz, mas não vou conseguir, com tanto vento, essas águas curvas, eu não vou conseguir. Ele diz para ela, é sua última oportunidade. Mediante tanto que ela já tinha feito, e agora estando consciente e querendo se retratar, se redimir, guardemos essa palavra, depois nós vamos falar sobre isso, redimir, se esquecer de cobre, por favor. Então ela se vê nessa situação, e fala, eu não vou conseguir. Ele diz, vai sim, porque estaremos com você. E isso nos faz lembrar uma fala de Jesus, que eu gosto muito, e eu acho que todos nós deveríamos ter gravado sempre na nossa mente. Eu estarei sempre convosco, jamais, jamais vos deixarei sós. Pensemos na profundidade disso, meus amigos. Jesus nos afirmando que jamais nos deixará sós. Naquele momento, Ivone, um pouco de desespero, se sente. Então o Espírito que tem para São Pai reforça para ela, estaremos com você, mas é a sua chance. O que representa essa ponte? Uma passagem de suas vidas anteriores para uma nova vida de redenção, para uma calmaria. Então ela tinha que passar aquele rio de águas curvas, turbulentas, agitadas, que era exatamente tudo que ela tinha gravado em si no seu perispírito até então. Porque nós gravamos no nosso perispírito, no nosso segundo corpo, o corpo perispiritual, que inclusive é falado até por Paulo de Tarso, nem é criação da doutrina espírita, que estudou e desenvolveu. Paulo diz que nós temos um corpo corruptível, que se perde, que corrompe, que destrói, o corpo físico, e um corpo incorruptível, que é o corpo espiritual, que é o perispírito. E nele ficam gravados todos os nossos atos, todas as nossas ações, que vão nos cobrar durante a existência a retratação, a remissão, que é o que Jesus diz: concilia com o seu adversário, ou reconcilie, as duas falas são o mesmo significado, enquanto estáis com ele a caminho.
enquanto estáis com ele na mesma estrada, no mesmo lar, no ambiente de trabalho, na convivência religiosa, na vizinhança. Então, o que Jesus está dizendo? A vida, ou Deus, na sua misericórdia, dá a nós, através da reencarnação, um dos princípios espíritas, está ali naquele quadro, a oportunidade de voltar, conviver com os nossos desafetos, fazer com eles amizade, fazer a conciliação, e Jesus diz: e tereis feito do vosso inimigo um amigo, ainda para essa existência e para as futuras. E mais uma vez, falando sobre as obras de Ivone, nós vamos ver que alguns daqueles que antes foram desafetos, até prejudicados por ela, hoje são seus mentores e protetores espirituais. É a fala de Jesus sendo retratada. E vamos lembrar uma outra fala de Jesus, quando ele diz assim: a messe é grande, a obra é imensa, né? Rogai ao Pai que envie operários para a messe. Quem seriam esses operários para a messe de Deus ou de Jesus aqui na terra? Nós vamos buscar uma fala que, se não me engano, é de Paulo. Deus serve a criatura através das suas próprias criaturas. Ou seja, Deus se serve de nós, suas criaturas, para atender aos pedidos, aos rogos, às necessidades de cada um de nós, seus filhos, suas criaturas. Que vamos ser o que? Francisco de Assis: fazei de nós, Senhor, instrumentos da vossa paz. Um missionário de Jesus, dentre os muitos prepostos de Jesus, a obra A Caminho da Luz cita isso também, que veio em tarefa missionária, de principalmente reformar a igreja, mostrar novos caminhos, ensinar a humildade, a simplicidade de coração. Jesus disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Receita de felicidade, é a receita do bolo de felicidade: mansuetude, humildade de coração, paz para a nossa alma. E por que, apesar disso, apesar de tantos missionários de Jesus, tantos ceareiros dele virem nos trazer ensinamento, serem modelos para nós, basta pegar a obra espírita, quantos médiuns ali, que muitos nem estão citados, estão anônimos, quantos espíritos enviando mensagem, Kardec com aquele trabalho super direcionado, disciplinado, um mensageiro, um servidor de Jesus, trazendo tudo para nós. Nós temos Emmanuel, Chico e tantos outros, Ivone com a sua obra, que estão trazendo tudo isso para nós, entregando em nossas mãos, falando: está aí a receita. E por que ainda não somos felizes? Porque ainda o nosso planeta Terra é um mundo de expiações e provas e ainda não de regeneração. Estamos na transição, motivo inclusive de muito sofrimento, porque, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, o machado está posto à raiz da árvore que não dá bom fruto será tirada. Em a terra melhorando, se nós não tivermos um padrão de vibração para poder habitar esse planeta, nós seremos automaticamente levados à aura de um planeta inferior, onde circula a nossa aura naquele momento, conforme nós vamos ver retratado por Ivone em uma de suas mais famosas obras, né? O Vale dos Suicidas, Memórias do Suicida. O Vale do Suicida é onde são arrojados, onde são levados os espíritos daqueles que no ato infeliz tomaram essa atitude de destruir a própria vida. No âmbito de destruir a vida, não conscientes, aí nós vamos chamar a atenção para uma outra fala, inclusive de Paulo, cair em si, que é a fala do filho pródigo, quando ele faz uma autoanálise e resolve voltar à casa do pai. Nós ainda não estamos de todo conscientes. Sinceramente, nossos irmãos, estamos dizendo nós, eu me incluo nesse rol, ainda não estamos verdadeiramente conscientes do que estamos fazendo aqui. Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de verdade, aos Espíritos: qual o objetivo da reencarnação?
Todos nós estamos aqui reencarnados, certo? Somos espíritos, conforme dissemos, vestindo temporariamente um corpo de carne. Qual o objetivo principal da reencarnação? Crescimento, aprendizado espiritual, que é lá da receita bíblica, da Gênesis: crescei-vos, amai-vos e instruí-vos. Lema espírita, lema de Jesus, Kardec: espíritos, amai-vos, espíritos, instruí-vos. João Evangelista: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que temos que nos instruir? Para que conheçamos a verdade e nos libertemos. De quê? De que amarras? Das amarras que ainda nos prendem aqui, dos nossos vícios, das nossas más inclinações, más tendências, de falsas crenças que colocaram em nós, fontes da nossa orientação religiosa que recebemos até aqui, sem crítica a nenhuma religião. Talvez mais atrás tenha sido possível, tenha sido necessário impor o medo através da crença no inferno eterno, por exemplo. Crença essa que nós vamos ver retratada em Memórias de um Suicida. Ali tem aqueles que estão em sofrimento e começaram a cair e se despertar, como está Camilo Castelo Branco, que é o personagem principal desse livro, certo? E alguns outros colegas dele. Mas ali há espíritos zombeteiros que no momento, por exemplo, quando ele diz lá na obra, vamos citar só umas passagens para que vocês possam ler com mais prazer, aqueles que não leram. Meu Deus, me tira daqui desse sofrimento, eu não aguento mais isso. Aí um espírito zombeteiro diz: Deus não lembra de você não sabe o que você fez. Olha a nossa crença embutida, falsas crenças. Isso aqui é o inferno eterno, você não vai sair jamais. Olha a crença do inferno eterno, aquela imagem que nos foram impostas, de um tacho fervendo, a gente queimando, ainda se não bastasse, ainda tem um diabo com um tridente ainda, para nos cutucar. Para que não errássemos. No momento, lá atrás, talvez fosse possível, mas estamos em pleno século XXI. Homens do mundo na palma da mão, da informação em segundos. Não cabe mais essa crença, e muitos de nós ainda temos. Ou então, como não temos uma informação de como é, buscamos às vezes dar cabo à nossa vida física, não conscientes que não vamos resolver nossos problemas. Por quê? Todos os nossos problemas, conforme relatado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, já dissemos, estão na nossa alma. Eles são problemas do nosso ser, o espírito, não do corpo físico. Alguns são doenças, etc e tal, mas isso é passageiro. E Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. E ele diz: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. E às vezes por essas pequenas angústias, aflições, porque o esposo ou a esposa abandonou o namorado, a noiva, ou por uma crise financeira que é passageira, conforme dito a um dos espíritos lá no livro, quem for ler vai ver. Olha, era a questão de você aguardar, mas depois dele socorrido lá no Hospital Maria de Nazaré, eles dizem: não, era questão de 2, 3 meses, teria uma solução se apresentando para você. É questão de quê? Paciência, resignação, a receita de Jesus de felicidade, humildade e simplicidade de coração. Ah, veio uma crise financeira, estou devendo, meu credor está me apertando. Olha, no momento não posso, no momento certo eu posso pagar. Tem uma frase tão comum aí, né? Devo, não levo, pagarei quando e quando puder. Mas é assim, todos nós podemos passar, amanhã será novo dia, virá uma solução. Mas ainda não estamos de todos conscientes. Vamos voltar a isso. Desperta, ó tu que dormes, Paulo de Tarso. Levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. Será que Paulo passava pelo cemitério à noite acordando os mortos? Não, ele está chamando a nós, espíritos adormecidos, como que mortos, no corpo de carne, ainda não conscientes da nossa tarefa aqui, da reencarnação, crescer espiritualmente, cair em si como o filho pródigo da parábola. Emmanuel tem uma lição linda no Fonte Viva sobre esse tema, caindo em si. E a outra é levanta-te, algo assim, que é com essa fala de Paulo também: levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará.
Pois, se Jesus disse que vai estar sempre conosco, por que temer as dificuldades? Se Ele disse que no mundo teríamos aflições, Ele nos avisou 2000 anos atrás, por que não batalhar para vencê-las? Se nele está a receita. E aí nós vemos ao longo da história religiosa, não só no Espiritismo, exemplos grandíssimos de humildade, de trabalho para vencer dificuldades. Que exemplo maior de humildade que é de irmã Dulce, que quando ela vai pedir auxílio aos feirantes, para os seus pobres, estende a mão e um deles lhe custa na mão no momento de vigilância. Qual é a atitude dela? O que faríamos nós? Talvez eu evitasse com um tapa na orelha do coitado. Ela limpa nas suas vestes a sua mão, fala, essa foi para mim, agora ajuda para o meu pobre. Não é o exemplo de Jesus ali na cruz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, porque o crucificavam e zombavam dele. Todos têm seu momento de vigilância, então não é revidando com agressão, eu não levo desaforo para casa, porque eu faço acontecer. Depois, lá do outro lado, nós vamos conscientizar. Por que não tive um momento de tranquilidade? Por que não coloquei a água do André Luiz na boca? Quem vê aí o filme do André Luiz, né? Nosso Lar, vê essa passagem, falava, reclamava tanto, põe a água na boca, mas você tem que ficar sem engolir meia hora. Aí não tem como reclamar. Então, gente, nós temos, infelizmente, nesse momento, e nós, principalmente espíritas, que já estamos tendo o nosso cair em si, que já estamos orientados por essa doutrina maravilhosa, amparados pelos nossos mentores que aqui estão. O que temos feito para auxiliar esses irmãos? Temos orientado para que venham à casa espírita, buscar um diálogo fraterno, uma orientação, e a casa está preparada para isso. Pessoas fizeram curso online durante a pandemia. E falando em dores e aflições, olha que maravilha, nós estamos aqui assistindo, essa palestra daqui a 1 ano, 2, poderá estar sendo ouvida, e poderá levar essa palavra de Jesus, não a nossa, para simples trabalhadores, mas a palavra do Mestre, o exemplo de Ivone. A quantos lares, a quantos poderão evitar o suicídio por esse ensinamento? Como que a casa teve que buscar esse recurso? Porque tivemos que ficar fechado na pandemia. Olha o conselho de Jesus, buscar sempre as coisas boas, mesmo nas dificuldades. E nós já mostramos, muitos de nós somos vencedores dessa pandemia. Já passamos por ela. Eu também, graças a Deus, passei. Estou aqui falando com vocês. Então, gente, nós temos que buscar sempre vencer as nossas aflições, dificuldades, e levar essa palavra de consolo, de fé, de conforto, levar exemplos como esse de Dona Ivone, de Chico Xavier, de Divaldo. Divaldo conta na sua fala uma passagem interessante. Ele vai ao médico do coração e o médico diz, olha, ele fala, quantos dias tem de vida, doutor? Se você ficar na cama deitadinho, talvez 2, 3 semanas. Ah, nossa, morri mesmo. Aí de repente aparece o Joana de Anjos, ele está lá deitado, né? E ele narra isso com aquele humor que ele coloca, né? Busquem na internet, depois vocês vão gostar. Aí ela chega, o que você está fazendo aí? Eu estou doente, o médico disse que eu vou morrer se eu levantar, se eu continuar trabalhando. Então morra trabalhando, porque eu não estou morta, estou aqui trabalhando, vamos, você tem meia hora para chegar no centro. Ele vai, faz a palestra, volta, e eu falei assim, depois de um tempo eu fui no velório do meu médico. Está aí, gente, peço licença de volta, você está aí, vocês vendo. Busca na internet, é maravilhosa essa fala. Distribuam de um grupo para o outro, passe adiante as palestras, as falas, ensino, convite. É assim que nós somos instrumentos da paz. O trabalho de Ivone, atendimento a suicidas, para ver como essa média era dedicada, voltando um pouco atrás. Em casa, sozinha, ela orava, principalmente por quem desencarnou através do suicídio. Buscava nos jornais da época, que a época se noticiava, hoje a lei proíbe para evitar incentivar novos casos, que já estão crescendo muito, nós temos que orar para que isso diminua. Recortava os nomes daquelas pessoas e ficava a orar por eles. E aos cemitérios, imaginemos o que é isso, com uma jovem de 20 e poucos anos, visitar os cemitérios, pegar o nome dos desencarnados para orar por eles. Logicamente, numa cidade pequena, isso é possível.
Quem de nós tem um desprendimento desse? Jesus nos recomendou isso. Então, que nós sejamos, conforme ele disse, instrumentos da paz, através de Francisco de Assis, instrumentos do amor. E ele disse: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Agora, nós estamos às portas de um mundo de regeneração. Será que vai descer um exército de anjos, guiados por Jesus aqui, liquidar os maus e deixar os bons, para que o mundo melhore? Quantos sobrariam? Quantos de nós podemos dizer bons para ocupar esse mundo de regeneração? Estamos a caminho, graças a Deus, tem uma batalha grande pela frente, mas é preciso que a gente desperte, que a gente acorde, que nós façamos esse cair em si do filho pródigo, que Paulo também realça. Nos conscientizemos disso. Nós vemos no noticiário, nós ficamos sabendo, não é muito noticiário, nós ficamos sabendo por um e outro, suicidou fulano, ciclano, pessoas que às vezes nem um tinham. Ante as nossas vicissitudes, às vezes, por exemplo, estou com um problema financeiro muito grave. Nossa, se eu ganhasse 500 mil na loteria, eu resolvia a minha situação. Exemplo. Essa semana teve na nossa empresa aqui, no segundo comércio, um representante que mora em Vila Velha. Lá tem aquela ponte entre Vila Velha e Vitória, alguns devem conhecer. No meio ela é super alta para poder passar navios por baixo. Ele falou assim: o que leva uma senhora a parar um Mercedes, talvez 500 mil, não sei qual é o valor de carro de valor, lá no alto, descer e saltar? Problema financeiro não é, porque além daquele carro, conta bancária e outras coisas mais. Dores, angústias, aflições, uma alma em tumulto. E talvez não teve uma palavra amiga, um ombro amigo, um acolhimento para amparar, um instrumento de Deus ali perto. Talvez não conhecesse a doutrina espírita, o livro dos espíritos. Talvez não conhecesse essa fala de Jesus: estarei sempre convosco, jamais vos deixarei sós. Mas por maior que seja a nossa dor, a nossa aflição, Ele não nos abandona. Há sempre um instrumento do bem, um ceareiro, um anjo protetor, um guardião à nossa volta para nos proteger. Mas para que isso aconteça é preciso que nós sejamos despertos, de coração aberto, que queiramos. Quem lê o Memórias do Suicídio vai ver ali em torno de, se não me engano, 6 personagens, além do Caminhos, mais 5. Esses começaram a orar, a pedir, outros zombavam que dali não se sairia. Não vamos falar aqui, o tempo é curto também, para não atrapalhar o sabor de vocês lerem o livro. Mas vocês vão ver a descrição, é praticamente indescritível a situação, o tormento que é aquilo ali, para quem passou por essa situação. Mas nós temos que alertar, mostrar a verdade, conforme o João Evangelista nos pede, a doutrina espírita é a doutrina da verdade. Mas a verdade maior que nós temos o dever de apresentar aqui é o exemplo de Ivone, é o exemplo do amor, é o exemplo de apresentar Deus como um pai, conforme Jesus mostra na parábola do filho pródigo, que está sempre de braços abertos, esperando a volta do filho que errou, que não condena nenhum de seus filhos a nenhum inferno eterno que não existe. A doutrina espírita afirma, Papa João Paulo II já publicou, busque na internet, fala do Papa João Paulo II sobre inferno, e vocês vão ver que é apenas um estado mental de uma mente em perturbação, não existe como um local. Todos os locais de dor e sofrimento, conforme o Vale dos Suicidas, são transitórios, são passageiros, são etapas necessárias ao nosso despertar, porque a dureza do coração às vezes é tão grande que só a dor pode nos despertar, só o sofrimento, conforme o filho pródigo. Mas importante ressaltar novamente, vamos dizer, Deus Pai que está sempre de braços abertos àquele filho que desertou. É a fala de Jesus: quem de vós, se tiver um rebanho de 100 ovelhas e uma delas se perder, deixa 99 ovelhas em segurança no redil e vai buscar a ovelha perdida.
e atrás no braço, no colo, porque às vezes está ferida, caiu nos brigadeiros, os ovos da ferida, atrás no colo, e chama os vizinhos para confraternizar com ele, porque encontrou a sua ovelha perdida. É o que fez o pai do filho pródigo. Esse Deus pode condenar um filho seu ao inferno? Se existe inferno, Jesus é mentiroso. Vocês podem falar assim, esse rapaz está cometendo um perjúrio. Eu vou falar só uma de várias falas dele aqui pelo tempo, tá? Das ovelhas do rebanho que o Senhor me confiou, nenhuma se perderá. Se das ovelhas que Deus confiou a Jesus, que somos todos nós, vejamos que ele não disse das ovelhas eleitas, das selecionadas, das ovelhas de Israel, não, das ovelhas todas que o Senhor me confiou, nenhuma se perderá. Se nenhuma vai se perder, não existe inferno eterno. Existem estações transitórias de dor e sofrimento, que conforme já dissemos, com o amparo de Jesus, dos mentores amigos e com a bênção de Deus nosso Pai, de Maria de Nazaré, conforme nós vamos ver, protetora dos suicidas, daqueles que passam por esses sofrimentos, por esse ato infeliz, que ela acolhe como mãe, como pastor, leva ao hospital, vai cuidar, vai instruir nas diversas escolas, universidades, sob seu comando, sob seus ceareiros do bem, vamos ver lá a Legião de Maria e tantos outros mais, instrui, educa e depois diz, vai cumprir seu papel, crescer. Aí lembramos de novo a palavra redenção, não vem de graça, cada um constrói a sua evolução espiritual. Não é a religião que salva, ela orienta, aponta caminho. Cada um por si faz a caminhada através do caminho, verdade e vida que é Jesus. Muito obrigado a vocês pela atenção em nos ouvir. Que Jesus continue nos abençoando, que possamos continuar a contar com as bênçãos dessa casa que nos acolhe como escola e hospital, com o amparo de Maria de Nazaré, de os espíritos amigos e mentores, irmão Dimas, mentor desta casa, e todos os benfeitores que, como ceareiros de Jesus, estão sempre ao nosso lado. Que assim seja. Desculpe a ocupação do